Então, eu quero propor que possamos pensar juntos para que serve o TA, para que serve o TC, para que serve a tecelagem nos dias atuais. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Oi, eu me chamo Alexandre Berti e estamos aqui nessa mesa redonda chamada Tecelagem Manual como modo de existir. E é uma grande satisfação estar participando do segundo encontro de artes manuais na academia, um convite feito pela doutora Nina Veiga. E estamos aqui acompanhados da Silviane Lopes, de Teresópolis, Andréa Dalóio, que mora em Fortaleza, e Carolina Gripa, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu estou, assim, muito feliz e emocionado, porque é sempre muito importante estar falando sobre a tecelagem manual. E eu preparei, para começarmos essa mesa, algumas palavras para que a gente possa adentrar nesse entrelaço, nessa trama. Então, eu quero propor que possamos pensar juntos para que serve o TA, para que serve o TC, para que serve a tecelagem nos dias atuais. Quando eu estava pensando sobre essa mesa redonda, eu cheguei aí a um sentimento de que talvez a tecelagem manual seja um dos ofícios que mais sofreram ao longo da sua história. Por exemplo, no Egito foi comandado pelos faraós. Na Idade das Trevas, a tecelagem seguiu os rigores dos mosteiros. Há um pesquisador italiano, Santoro Ruggiu, e outros pesquisadores, eles falam que o auge da tecelagem e de alguns outros ofícios se deu aí por volta de 1100, 1200 até 1500, né? Que era o tempo das grandes corporações e guildas. Mas me deu uma pergunta também, será que o tecelão era livre para tecer como ele queria? E aí vamos guardar essa pergunta para mais tarde. Cada guilda tinha o seu segredo de ofício, e também é nessa época que os sinos das igrejas eles começam a tocar para avisar os homens e mulheres a hora de trabalhar e a hora de voltar para casa para descansar e dormir. A tecelagem já foi vista como arte menor, como prática feminina e familiar. Já foi aprisionada por modelos estéticos, políticos e religiosos. Já viveu a escassez de matéria-prima. Sua história se divide-se entre o antes da invenção dos teares mecanizados e depois. Para essa mesa redonda, também que tem um vídeo da doutora Nina Veiga no YouTube, que é o ponto em questão número 18. E nesse vídeo, né, a doutora Nina Veiga, ela nos apresenta a tecelagem manual como modo de existir a partir da sua própria experiência enquanto tecelã. Também como modo de pensar, de refletir como alguém que se torna, como uma vida que se transformou a partir do TC. Então, é assim, como é que alguém faz esse alinhamento entre mãos, mente, coração, alma, né? Como é que esse alinhamento, essa trama, se torna realmente e efetivamente cultural? Como é que essa trama assume o seu papel artístico, estético, político? E eu pergunto, né, que força é essa que faz da tecelagem manual viva uma arte, um ofício, um modo de ser, de fazer e existir desde tempos imemoriais e sempre e além e adiante, viva, a tecelagem viva aqui com a Silviane, a tecelagem viva aqui com a Andréa, a tecelagem viva aqui a partir dos estudos e pesquisas da Carol. Então, é com toda emoção que eu quero apresentar aqui minhas convidadas direito, meninas, e eu vou apresentá-las por uma ordem de apresentação, a fala de cada uma, que será a primeira é a Carolina Gripa, que é bacharela em moda pela Universidade de Fair Valley. Estou dizendo certo, Carol? Fair Valley, correto? Também em História pela UFRGS e está fazendo atualmente mestrado em História, Teoria e Crítica da Arte na UFRGS. Correto, Carol? Sim, exatamente. Nossa segunda convidada, Andréa, que está lá em Fortaleza. A Carol está em Porto Alegre.
A Andrea está em Fortaleza, e a Andrea é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela UFC, que é a Universidade Federal de Fortaleza, né, do Ceará, e mestre em Ciências da cidade pela Unifor, artista visual. E aí eu esqueci de dizer que a Carol tem um Instagram incrível, né, que é o Tapeçaria na Arte, e a Andrea também tem, além do seu Instagram pessoal, tem o Arte por Artista, que é um projeto muito lindo, onde ela está apresentando aí, nesse tempo de pandemia, já foram mais de 32 lives apresentando artistas cearenses. E nossa terceira convidada, que está em Teresópolis, linda Silviane Lopes, é artista, é agente cultural, mestre têxtil, pesquisadora das técnicas manuais, desenvolve trabalhos para instituições como SESC, Rede Globo, prefeituras, e também coordena o grupo Tecelãs ProArte da Unifeso em Teresópolis. Meninas, muito obrigado por terem aceito participar desse momento conosco. E como é isso? Como é esse modo de existir a partir da tecelagem manual, né? Carol, com você. Então, acho muito obrigada, primeiro, né, pelo convite. Tá aqui com a André, a Silvane e o Alexandre, né, tá fazendo a mediação dessa banca. E dessa banca não, né, dessa mesa, enfim. E acho bem interessante essa questão do modo de existir, porque acho que talvez diferente um pouco da Silvane e da Andréa, eu sei tecer, mas eu não teço tanto. Eu acho que a minha vivência do tecer veio a partir da pesquisa e da vida e da memória de outras artistas que dedicaram a vida inteira ou muitos anos a essa técnica que é tão envolvente e que eu nunca imaginava que ia ser tão arrebatadora assim na minha vida. Chegar de uma maneira e realmente, enfim, definir, acho que é o que eu vou estudar a vida toda, né? Não tem, eu acho, como largar o tear depois disso. Mas acho que é interessante comentar um pouquinho até trazendo esse modo de existir, que eu vou explicar um pouquinho minha pesquisa, que eu acho que tem relação, né, com essa questão, que eu comecei, então, no meu bacharelado em História da Arte, eu pesquisei o Centro Gaúcho da Tapeçaria Contemporânea, que foi um centro que foi criado em 1980 e foi até 2000, então teve 20 anos de duração. E foi 20 anos de duração que ocorreu, né, por um esforço muito grande de diversas associadas. E acho importante comentar que foram basicamente só mulheres, né? Teve mais de 200 ao longo do ano. Ao longo desses 20 anos, foram mais de 200 inscritos, mas 10 foram homens. Mas realmente quem era ativo, quem pegava as diretorias, né? Porque era um grupo muito organizado, eram mulheres. Então, eu acho que a tecelagem vem a pesquisa para mim, mas elas que tinham o tecer, né? Elas que faziam, e acho bem interessante, assim, basicamente, uma das metodologias que eu fiz foi entrevistar. Eu achei muito importante fazer entrevistas com essas mulheres. Então, claro, algumas já tinham falecido, algumas eu não conseguia o contato mais, e TCC também a gente só tem 1 ano para fazer, né? É um prazo curto. Então, eu entrevistei mais 5 dessas associadas que foram mais ativas. E eu achei muito legal, porque, assim, foi quase fechou em 2000, e em 2017 vem eu, assim, né, ter interesse de novo desse tema. E como o olhar delas mudaram para isso, né? Isso eu acho muito interessante. Eu acho que esse é o poder da pesquisa, né? Esse é o poder de tu reconhecer o valor do que foi feito. Eu acho que isso é muito importante. Porque a Heloísa Anes, que é o guardiã, ela que guarda todo o acervo, a primeira entrevista que eu fui fazer com ela, eu fui perguntando o que o centro fazia, tarará, e ela foi me relatando, e no fim ela falou assim, nossa, como a gente fez coisa, né? Como nós criamos coisas, como nós movimentamos. Então, eu acho que isso é legal, e a pesquisa, menção, isso é muito importante desse olhar histórico, é para tu fazer uma valorização disso, né?
que acho que na época elas não foram tão valorizadas, né? A gente comenta dessa questão da tapeçaria, né? Dessa questão artística, quanto é difícil o texto entrar, né, nas artes. Então, elas sofriam, todas relataram isso, que elas não eram muito bem vistas, não eram artistas, era difícil delas penetrarem nos salões, em exposições. Mas, então, acho que isso é bacana, tu vir e tu dizer, não, olha que incrível que vocês fizeram, né? Então, isso, assim, fico feliz com o meu trabalho de conhecer essas mulheres que têm histórias de vidas incríveis e o quanto que elas se movimentaram e deram um novo significado para a vida delas, com essa questão do texto, né? Porque também tinha muitas que eram donas de casa, até essa Heloísa, ela tinha em torno dos seus 60, 70 anos até. Ela sempre teve cabelo branco, assim, nas fotos em 1980, agora ela tá com 91 anos. E ela comenta, meus filhos já tinham saído de casa, eu já não tinha mais, assim, ela falou, parece que eu não tinha mais o que fazer, e o CGTC veio para dar esse novo rumo à vida dela e ter algo para ela se relacionar. Então, acho que sim, acho que a tecelagem pode fazer isso, até por ser algo, claro, se tu vai se aprimorar mais, se torna extremamente complexo, mas tu pode fazer uma tecelagem num papelão, né? É algo que a sua base é muito simples, e mesmo assim, acho que o Alexandre faz muito bem isso nas suas aulas, né? Mostrar o quanto com qualquer coisa que tu tem, tu pode fazer uma trama, né? Então, acho que isso é um grande poder da tecelagem, assim. Qualquer material, né? Se tu quiser, tu pode utilizar para fazer essa trama. Então, acho que, não sei se quiser. É muito interessante de ouvindo, porque eu li o seu TCC, né? Maravilhoso. Tem um determinado momento que você fala sobre o impacto de uma exposição que você viu da Sheila Hicks, né? E quando você me coloca que desde 2017 as tramas, as tessituras, a tecelagem manual transformam a sua vida, quer queira, quer não, transformam inclusive o seu modo de existir e de pensar, porque isso está norteando os teus trabalhos acadêmicos, norteou o teu TCC e agora está norteando o teu mestrado. Então, nós sabemos, quando nós estamos no processo da academia, nesse processo científico, a gente dorme, acorda, almoça, pensando sobre a temática, né? Além do que toda a vivência e todos esses entrelaços que você fez com cada uma das entrevistadas, vocês promoveram uma exposição recente, quer dizer, recente antes da pandemia, com o acervo do centro, correto? Sim, a gente realizou em 2019. Início de 2019, porque isso aconteceu, né? Eu comentei, o TCC é um período muito curto. E isso é engraçado, né? Porque elas não tiravam foto das coisas. Porque, claro, a fotografia nos anos 80 não era algo fácil, como é hoje em dia. E eu também acho que passava um pouco na cabeça delas que talvez não era importante aquilo ser fotografado. Eu acho que tem um pouco isso, assim. E também não era costume, era caro, né? Enfim. Então, a exposição veio por duas razões também. Essa necessidade de ver as obras, de unir elas, que foi algo que eu não consegui fazer tanto no TCC, realmente fui muito atrás da documentação, porque elas têm um acervo, deve ter mais de 5.000 documentos, é um acervo muito, muito vasto, então eu fui atrás daquilo e das entrevistas, e então ficou tipo um segundo ponto, né? E outra questão também é que, claro, eu acho que é super importante ter esses eventos abertos, porque a academia se torna mais fechada, né? Essa até foi uma razão de eu criar o Instagram, tentar tornar mais popular esse tema. E a exposição me tornou o meio ideal, eu e outras colegas, né, que participaram, a gente organizou junto, para abrir um pouco o leque, né, que são poucas pessoas que vão parar e ler meu TCC. Agora a exposição já circula de outra maneira, né? E foi super bonito também reunir elas. Porque até elas comentaram, nossa, faz mais de 40 anos que eu não te via, 30, 20 anos, sabe? Então, acho que isso foi muito legal, ver aquelas obras unidas, mostrar o quanto que é diverso, porque é exatamente isso, cada uma tinha uma poética bem diferente, então mostra como o tecer, o fio, pode ser muito plural, cada um entende de uma maneira, né?
e experimentava do seu jeito, mas também esse reencontro, né? Essa parte do reencontro acho que foi muito bacana também. Queria lhe fazer uma pergunta. Elas continuam, com quem você teve contato, elas continuavam tecendo ou tramando, ou entrelaçando, ou elas abandonaram o ofício? Eu sei que a questão da idade, quando se tem mais de 80 anos, a vivacidade para estar num TA é completamente diferente. Mas como você viu essa ligação delas ainda com o ofício, com a tecelagem? Então, acabou, isso é uma das questões que eu até coloco, ali nos anos 90, a maioria já começa a largar o tear. Porque, enfim, começa a ter uma falta de interesse, isso é uma coisa que a gente não vê aqui, é até meio mundial, né? Se a gente for pensar, as bienais de Lausanne foi super importantes, nos anos 90 elas também acabam. Mas, assim, largam, mas também nunca largam, né? O fio daí vem de outras maneiras. Por exemplo, a Heloísa Anis, que eu acho que é a mais velhinha, né? Que eu falo, 91 anos, ela na pandemia, como ela não podia sair de casa, ela estava costurando máscara. Então, sabe, nunca se perde. Ela tem um tear, mas está guardado. E tem algumas que eram as mais jovens, ainda participam de exposições um pouco mais recentes, né? Então, não largaram. Algumas largaram completamente, não fazem mais, mas, assim, as que eram mais envolvidas sempre mantêm algum vínculo com aquilo de alguma maneira, ou bordam, ou faz de costura mesmo. A Heloísa é uma que costura, né? Tem 91 anos, enfim. Mas se mantém alguma coisa. Maravilha, maravilha, Carol. Eu quero passar a palavra agora para a Andrea. Quero também explicar assim, a Andrea, nós nos conhecemos no ano passado, em janeiro, e eu tive a oportunidade de coordenar uma oficina posteriormente em janeiro de 2019, e em agosto de 2019 nós estávamos juntos novamente estudando TA. Andrea, nos conte como é que a tecelagem começou a existir na sua vida e o que é a tecelagem manual hoje em dia para você. Olá, que alegria estar aqui, né, com a Silviane, com a Alexandre, com a Carolina, para a gente conversar um pouquinho de arte, um pouquinho sobre o têxtil, né, e um lugar que eu me sinto super bem, super feliz. O Alexandre me apresentou rapidamente, né, da arquitetura, e mestre em ciência da cidade, e a arquitetura foi aquele momento que a gente tinha que fazer um vestibular, e eu fiz arquitetura por ter maior proximidade com as artes aqui em Fortaleza, porque nós não temos bacharelado em artes. Já tivemos uma época, mas não era no meu período, né? Não vou dizer quantos anos atrás, não entrega a minha idade, mas não tinha o curso como não tem até hoje o bacharelado, que eu acho uma lacuna que fica muito grande aqui em Fortaleza. E aí eu fiz arquitetura, me apaixonei pela arquitetura, e a arquitetura ela é base para toda a minha produção da arte. Só que eu, dentro da arte, sou muito irrequieta, né? Assim, eu gosto da pesquisa, eu gosto de descobrir materiais. Dentro da arquitetura, eu sempre gostei de usar materiais como revestimentos que não eram materiais de revestimento, restos de madeira, restos de materiais de construção, e sempre inseri isso dentro da minha arquitetura. E na arte não foi muito diferente. Já fiz quadro com lixa de parede, né? Então, descobrindo suportes diferentes. E sempre senti que eu precisava algo a mais. Foi quando eu comecei a me aventurar nas linhas. Eu não sabia nem botar uma linha na agulha, mas eu sabia que era o meu lugar. Eu já tinha certeza que ali era o meu lugar. E eu fui atrás de uma professora de criança. Eu disse, tem que ser alguém com muita paciência. E foi minha professora do Pontinho Pontinho Ateliê que me ensinou a colocar a linha na agulha, a bordar, me ensinou os pontos. E quando eu cheguei em casa, eu desconstruí todos os pontos. Eu queria entender como era o mecanismo para desconstruir tudo. Foi no momento que eu conheci o Alexandre, né? E o Alexandre, ele, para mim, eu digo que eu me senti um lugar confortável, que ele disse assim, Andréa, eu perguntava, Alexandre, o que é que eu posso fazer? Ele disse, você pode fazer tudo. Tudo pode.
tudo pode. Esse tudo pode reverberou dentro de mim como um grito libertador, né? Porque muitas vezes a gente está tão cheio de regras, que a arquitetura tem uma série de regras que eu tenho que cumprir, e de repente eu me senti num lugar que eu disse, opa, eu estou me sentindo bem. E no primeiro curso com a Alexandre eu fiquei encantada, e quando eu conheci o TA, foi uma paixão arrebatadora. Tanto que eu saí do curso com o TA do curso, porque a auxiliadora, que é a dona da Casa Bendita, eu disse, eu preciso sair com esse TA, eu preciso do TA, eu preciso dormir com o TA dentro de casa, porque eu sabia que eu precisava desse treino, eu precisava me encontrar. E tem mais, eu estava com uma exposição marcada para, isso foi em maio, né, Alexandre? E marcado para setembro de 2019, o nome da exposição Costurando Histórias, onde eu iria apresentar um pouco da minha relação com a minha família árabe, porque eu sou descendente de libanês, meu avô é libanês, minha avó é egípcia. Falo já já um pouquinho da importância dos meus avós também. E nessa exposição eu queria fazer uma homenagem aos meus avós, à minha história, ao meu pai, né? Eu sou filha póstuma e eu queria fazer essa homenagem a eles. E pegaria suportes, né, já, tecidos, e eu iria bordar os tecidos, mas quando eu conheci o TA, eu disse, não, espera, eu não quero mais tecido nenhum, pronto, eu vou fazer os meus próprios tecidos. Isso em maio e setembro eu estava com a exposição toda montada lá no Museu da Indústria, com uma instalação de mais de 8 metros, saindo uma tapeçaria de uma gaiola dourada, que se encontrava com 43 quadros bordados, né? E, na verdade, porque eu sabia, eu não dormia. Eu passei 2 meses sem dormir no TA, quando eu tinha um tempo, eu ficava no TA. Porque eu me encontrei, eu sabia que ele, ainda estou nessa busca de resultados, mas eu sei que ele vai me trazer esses resultados que eu sempre desejei. Uma outra questão que eu fui procurar as linhas, eu tenho um processo dentro da arte muito visceral, muito rápido, né? Eu vou já apresentar algumas artes rapidamente para vocês, mas a linha, eu sabia que a linha ia me parar, porque o próprio fazer, ele é lento, e eu precisava ter mais diálogo com a minha produção, com as peças. Eu digo que são conversas que eu tenho com o teatro, tem horas que você, inclusive, tem que deixar para lá, porque a conversa está ficando séria demais, ou então ela não está desenrolando, aí você deixa ele quietinho, e você volta, quando você tiver com outra visão, porque você está muito focado, né? E aí, quando chegou nesse momento de isolamento social, foi um mergulho intenso, porque, mesmo sendo artista, tendo esse fazer e esse ofício, eu tinha outros ofícios, e o dia a dia estima muito, porque eu trabalho com curadoria também, com a parte da docência, e quando eu tive que ficar em casa, o meu maior companheiro foi o TA. Eu todos os dias mergulho de passar, às vezes, mais de 10 horas no TA. Então, eu me permiti mergulhar e foi, assim, incrível. Inclusive, tive muita companhia do Alexandre, com as lives dele, e da Silviane também, quando realmente conseguia, e da Carolina. E por isso que eu fiquei também tão feliz com essa roda de conversa, porque foram minhas companhias à distância, né? A Carolina e a Silviane não conheço pessoalmente, mas já me sinto íntima delas a partir desses encontros virtuais. Eu vou apresentar aqui rapidamente, se eu tiver estourado meu tempo, porque se deixar eu falo, mas eu vou Pode passar ficar à aqui. vontade. Na verdade, eu comecei a trabalhar com arte têxtil, vou só aqui apresentar, aqui, acho que está passando, né? Ainda não. Não? Passando? Não, nós estamos vendo a sua tela. Agora sim. Pronto, isso era um tempinho. Né? Então, eu comecei a trabalhar em 2017 e, como eu falei, assim, eu gostava muito, gosto muito de desconstruir para buscar novos suportes. Eu não vou falar tanto das séries, mas aqui eu já falo das linhas que saem, eu tenho um pensamento das linhas muito contintas, né, dessa possibilidade de uma outra camada, de uma camada mais espessa e que não fique estanque. Então, eu vou passar rapidamente, não vou falar nenhuma série, mas são obras de 2017, 2018, e obras que eu apresentei no Museu de Arte da UFC, apresentei em Centro Cultural Banco do Nordeste, em Sobral, com a exposição Arte Têxtil, onde eu levei todas as obras que tinham têxtil como elementos.
E aí, outras obras, vou passando rapidamente, a inserção de tecidos na tela. E as minhas obras sempre eu busco muito conceito, é importante para mim. Eu acho que eu venho muito da academia e muito da arquitetura, que tem que ter um conceito, tem sempre algo por trás, mas tem a inserção das telas, meus questionamentos do suporte, né? Então, arranquei o suporte, parte da tela, e o chassi fica aparente essa estrutura. E aí foi quando começou realmente as costuras nas telas. E aí, em um momento de euforia dentro da produção, eu rasguei a tela e depois eu disse, não, espera aí, eu preciso costurá-las. E aí são as cicatrizes das telas, né, dessas obras. Eu falo desses vínculos. E aqui são as tramas, essas conexões. As tramas, sim, são a partir do encontro do Alexandre, né? Então, foi uma grande modificação, porque elas começam a ficar mais densas, né? Os vínculos partem para as tramas. Eu não sei se o Alexandre sabe. Não, desculpa, essa aqui é uma obra que a minha maior trama, ela tem 1,80 por 1,20, ela é uma obra da Unifor Plástica, com a curadoria da Denise Matar. Eu fiquei extremamente feliz de estar com minha obra têxtil dentro desse mostra que é tão importante, uma das mais importantes aqui de Fortaleza, e com a curadoria da Denise. E aí também, a partir das tramas, eu recebi o convite do Instituto dos Arquitetos do Brasil para ser a arte que iria ser toda a parte de comunicação visual da Semana dos Arquitetos. Então, a união da arquitetura e a arte muito fortemente. E aí, que são os desdobramentos, que são os enleios, né, que ganham dessas camadas, as texturas que eu gosto tanto. Outro elemento muito característico meu são os dourados, que eu não consigo sair junto com as linhas, estão sempre presentes. Então, apresentando rapidamente. E aqui uma composição onde eu tenho vínculos, tramas, enleios e os tecidos, né, as tecelagens manuais. E aí foi justamente o tear pentiliço que eu saí da casa bendita com ele debaixo do braço, desmontei, o Alexandre me ajudou e eu não larguei mais esse tear, ele sempre presente. E aí aqui o resultado de algumas tapeçarias, né, algumas tecelagens, na verdade. E essa daqui foi feita totalmente em tempo pandêmico, né, que foi a minha maior obra, ela tem 2,5 por 45, sem os fios que escorrem. E ela fala muito desse meu desejo de estar fora dessa marinha que a gente tem aqui no Ceará, esse sol maravilhoso, esse mar maravilhoso que a gente tem, e estava dentro de casa desejando esse lugar lá fora. E aqui, só apresentando rapidamente as gravuras, porque eu também trabalho com gravura, mas a impressão têxtil, com os bordados e aquarela, e aí isso aqui é uma linha que eu estou em constante pesquisa, fazendo essas fusões. E uma das últimas obras aqui, que foi pintar uma vela de jangada, onde eu fiz homenagem às rendeiras. Essa tela tem 18 metros de altura por 18 de largura. Foi a maior tela que eu já pintei, mas foi uma tela, uma arte que foi ao vento, no sol, e foi feito pelo jangadeiro, né? Então, foi muito bonito de ver esse movimento e ver elas em movimento. Foi difícil, inclusive, fazer o recorte, né? Porque dentro da minha produção, eu quero só parar aqui. Pausei. Será se tirou a tela? Ainda não. Não, né? Deixa eu Não. só ver se... Pronto, apertei aqui. Então, assim, primeiro fazer uma curadoria da minha produção, não, dentro do texto não foi tão fácil, mas eu quis trazer um pouco só para entender, né? E o texto, ele continua diariamente, e eu tenho ficado muito feliz, né, quando eu escuto que o texto está voltando, né? Ele está lentamente retornando, porque quem faz o texto sabe dessa relação tão próxima que é o fazer manual e o resultado da obra. Assim, então, é uma proximidade incrível, é uma doação de alma que quem faz sabe perfeitamente o que é que eu quero dizer. Parabéns, Andréia, muito bom mesmo. E agora, Silviane, por favor,
palavra toda sua. E ao final da fala da Silviane, nós vamos poder conversar entre nós e vamos falar um pouco das nossas impressões do que está sendo dito aqui. Silviane, com você. Bem-vinda. Que lindo, André. Lindo trabalho. Obrigada aí por ter mostrado para a gente aí. E feliz aí de estar participando, né, desse encontro. Agradecer a Alexandre, agradecer a Nina pelo convite. E honra também de estar com a Carol e com a Andréia, que a gente se acompanha, né? E a Carol, nossa, ontem eu fiquei um tempão lá no Instagram vendo milhares de coisas maravilhosas. Obrigada por todo aquele material. Tem muita coisa, né, para ser pesquisada. Então, vou me apresentar, né? Eu sou Silviane Lopes, sou aqui de Teresópolis, no Rio de Janeiro, e eu estou, desde 1995, que eu conheci a tecelagem em Nazaré Paulista, num centro de vivências, e foi, assim, uma conexão, acho que ancestral, acho que em algum momento, assim, eu já fui tecelã em algum momento, e veio junto com a maternidade. A minha filha tem exatamente a mesma idade, tem 25 anos que eu estou desenvolvendo. E desde então eu venho pesquisando, vou onde falam que tem alguma coisa, fui para o Sul, ver a Marita Rita Webster, fui ver o Henrique Schuckmann em Garopaba, fui em todos os lugares que eu posso estar viajando, Peru, Argentina, Uruguai, assim, nesse intuito. A princípio, o meu intuito sempre foi uma pesquisa de arte ancestral, né? Da gente trazer a tecelagem como essa expressão ancestral, né? Esse é o meu mote, assim, eu falo que para as alunas, assim, que o que mais me toca é poder, de repente, ir à Argentina e conhecer uma técnica e comprar um livro e trazer para casa e olhar aquela técnica como se fosse uma coisa em grego, né? Uma língua grega e conseguir desenvolver essa técnica, né? A partir do estudo e tudo. E eu sempre falo também que eu vou ficar velhinha querendo aprender novas técnicas, porque não tem fim, né? E dentro desse pensamento, eu acho que o Alexandre que pediu para a gente falar sobre o futuro, mas eu sempre me vem a questão, eu acho que quando a gente pensa num futuro, eu acho que a gente tem que pensar no passado, né? Eu acho que essa conexão, né, com esse passado que nos dá como se fosse um recheio, né, do que a gente faz. E eu tive, assim, estava num pensamento, uma amiga que até o Alexandre teve a oportunidade de conhecer, minha aluna e uma querida pesquisadora ela tem toda uma pesquisa, né, e ela vem falar sobre essa questão, né, da corda ancestral que foi dos Neandertais, né, que foi descoberto há 50 mil anos, que o Neandertal já tinha essa característica de fazer, né, do homem faber, né, que a gente fala que a Homo sapiens, né, essa questão toda. E eu trouxe eu ia mostrar a tela, mas eu vou mostrar aqui. Nesse mesmo tempo que a Solange Bastos falou sobre essa questão, né, da corda Neandertal, eu vi esse trabalho da Janaína Mello, né, e eu vejo esse trabalho, para mim, me bateu assim, exatamente, assim, como se aquela corda ancestral fosse esse início, e daí, né, abriu milhões de possibilidades têxteis, né, que eu e Alexandre também a gente estava nessa discussão, né, qual é o universo, né, têxtil, e quando a gente fala em tecelagem, é simplesmente a urdidura e trama, né, e existe todas as outras milhares de técnicas têxteis, né, desde do rendada, do macramê, do tricô, crochê, da fiação, né, da cestaria. Então, a gente vai entrando, né, dentro desse universo enorme que vai tendo um desdobramento até hoje, né? A gente vê assim pessoas que estão, eu vejo o Alexandre com a nova renda, né, e essa possibilidade, né, da gente estar indo além dessas técnicas, né, e usando elas e poder usar elas também com outro intuito artístico, né? Então, eu acho que tem essa questão. Então, eu acho que a gente... que eu sempre me vejo assim como se eu estivesse segurando um desses fios, né? Que
a importância do trabalho, assim, as pessoas falam, ah, Silviane, mas isso, mas é aquilo. Falei, mas eu assim, o que me toca, né, na minha alma, como a Andrea falou, né, assim, é essa questão, né, da gente poder tá trazendo esse fio até hoje, tá podendo falar sobre essas questões, né, do fazer manual, do quanto isso é importante. E eu tive a oportunidade aqui em Teresópolis de estar dentro de uma universidade. A gente tem um ateliê de tecelagem dentro de um campus da universidade aqui, que é um centro cultural. A gente é ligado ao núcleo de extensão, mas, né, a gente está dentro do campus da universidade. E nesse período, o que eu percebi é que muitas das pessoas que chegavam para fazer aula já vinham com uma ideia, né? Já tinham um encantamento com a tecelagem, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer a tecelagem. Então, eu sempre procuro trazer essa questão a aluna chega, eu falo, o que você se vê fazendo, né? Assim, eu tento procurar a expressão de cada uma, né? Essa é já estou 20 anos lá e a gente formou, de certa forma, uma família, né? Cada uma tem a sua expressão. Uma vez por ano, a gente faz um projeto conjunto que a gente expõe, né, na galeria desse centro cultural. Todo ano a gente faz uma exposição e eu proponho um tema, que aí é um tema coletivo, né? Aí vai em termos de pesquisa, vou propor o tema e cada uma vai fazer sua pesquisa, cada uma vai desenvolver o seu trabalho, mas, enfim, aí eu acho que dentro, assim, dessa experiência, né, do fazer em conjunto, que tá fundamentado, assim, né, a minha colocação nesse mundo têxtil, né? Eu já tive um processo também de fazer chales de seda com material do Casulo Feliz, né? Então, durante 6 anos, a gente teve ateliê tissage, e acho que são movimentos, né, que a gente vive. Então, hoje eu tenho o ateliê têxtil, que é aqui, né, na minha casa, o Alexandre já conhece, e também desenvolvo um trabalho, tenho alunas aqui, e vou olhar minha cola aqui. Enfim, então eu acho que a gente ouve, né, essa questão da arte. Então, eu acho que essa, né, o que a gente, né, traz esse passado, mas vai pensar no futuro, e esse futuro, o que eu tenho pensado muito hoje é, assim, essa questão, qual é o espírito do nosso tempo, né? O que a gente precisa expressar hoje como arte, né? E um pensamento também que me tocou profundamente, foi a Cissa Mora, né, dentro do encontro, que ela colocou qual vai ser a próxima arte, né? De repente, a arte contemporânea já está, né, né? Então, qual vai ser a nova expressão artística, né? Qual é essa nova arte que a gente vai falar? E ela colocou uma coisa que eu penso bastante, que eu acho que é a questão da força dos coletivos, né? A gente vê hoje um movimento muito grande, né, de entrelaço, de coisas lindas acontecendo, né, por força dessas forças, a força do coletivo, né, as meninas que bordam pela dignidade no Chile, né, as entrelaçadas de São Paulo que constroem uma tenda e trazem, né, amorosidade, correntes de afetos, né, então eu acho muito bonito isso. Eu acho que dentro dessa loucura que a gente viveu esse ano, né, eu acho que a gente começou a valorizar, né, até outro dia eu falei, qual vai ser a nossa... Porque hoje a moda é quantos curtiu, qual vai ser a próxima moda, qual vai ser a próxima, né, movimento do ser humano. Eu acredito que vai ser essa coisa da gente valorizar o convívio, né? Como vai ser tão importante, né? A gente poder estar convivendo, a gente poder estar trocando. Então, acho que a arte vai trazer toda essa parte, né? E eu acho que a arte têxtil, ontem o Alexandre mandou uma matéria linda falando sobre que a arte têxtil é um gigante adormecido, né? Que ele ficou adormecido muito tempo e agora ele vem assim com uma força. E é impressionante, né? A gente vê esse movimento dos jovens hoje, com a revista Ordume, né? Com toda... Quando a gente pesquisa, as meninas fazendo tapeçaria artística ou decorativa, enfim.
mas esse envolvimento e eu acho que isso é o que a gente fala, né? Também a Zoraida Betiol falou, né, no encontro, dos fluxos e refluxos da arte, que eu achei lindíssimo, né? A gente tem esse movimento, né, do arte e texto ter tido uma força nos anos 70, aí de repente anos 90, né, veio essa coisa da tecnologia, né, da ciência, né? Vamos resolver tudo, vai ser tudo lindo, maravilhoso, e o ser humano adoeceu, né? Acho que adoeceu eu vejo assim, por falta de pertencimento. Então eu vejo é como se fosse um resgate, né? A gente vai buscar, né, onde é que a gente pertence, né? Nos eventos que eu participo e coloco um tear para todo mundo tecer, lá no Centro Cultural a gente tem uns eventos que eu sempre coloco um tear e deixo todo mundo tecer. E normalmente no final está a criançada em volta, assim, brigando quem que vai sentar no tear. Eu vejo assim um encantamento, é como se a gente resgatasse uma questão nossa ancestral que nos preenche quando a gente vê um trabalho feito no tear, né? Eu acho que vem falar de um fazer, né? Como o Alexandre falou, né? De que a gente até 1700 e pouco, né? Com o tear elétrico, tudo que a gente usava, né? A gente era feito no tear, né? E a gente meio que se desconectou disso, né? E hoje a gente usa uma roupa que, né, a gente às vezes nem tem, né? Como que essa roupa chegou a você, né? E muitas pessoas às vezes olham o tear e nem nunca viu, né? Que poxa, é assim que se faz um tecido, né? Então essa desconexão e essa necessidade do ser humano se conectar, né? Que eu vejo que a tecelagem entra, né? Muita força nesse sentido, né? Enfim, e assim, eu acho que é isso, né? Assim, essa questão da gente, que eu vejo a força também na gente criar os laços, né? Dentro do meu trabalho com as alunas, né? A gente está sempre criando laços de criatividade, de poder uma estar apoiando a outra, né? Acho que isso tem a Nina falou das metáforas, né, que a gente usa da tecelagem, mas, né, esses entrelaçamentos, né, essas tramas que a gente vai construindo, que vai nos fortalecendo, né? Então, muito especial, Silviane. Primeiro que eu e a Silviane vivemos uma experiência muito forte no ano passado, que foi uma residência artística que nós coordenamos no Sesc Teresópolis, que durou 15 dias, os últimos 15 dias antes da pandemia chegar. Concluímos dia 13 de março, no dia 14 estava tudo fechado, e eu fiquei muito impressionado com os 20 participantes que estiveram conosco. Na verdade, era para ser 10 participantes pela manhã e 10 participantes à tarde, mas já no primeiro dia, os 10 participantes da tarde queriam também estar pela manhã, e os 10 participantes da manhã queriam estar à tarde, então virou que os 20... Fora que você abriu, né, para gente de fora, chegou a Glória, chegou um monte de gente. E foi muito impressionante estar com todos os participantes e ver pessoas tão apaixonadas pela tecelagem manual e todos os processos intensos, porque foi de domingo a domingo, foram 13, 14 dias intensos. Então, eu quero parabenizar, primeiro, você por todo esse trabalho de pesquisa. Como você fala, quando você vai no Uruguai, você traz um livro e depois você senta e você estuda e você consegue reproduzir uma técnica e depois você consegue criar, ensina. É incrível esse trabalho de pesquisadora. Deixa eu amarrar um pouco o que eu ouvi, tanto da Andréa como da Carol. Primeiro, que o que eu vejo a Carol fazendo, mesmo que não seja a trama no tear, mas é esse texto-tecido, sabe? Texto, trama, essa documentação, esse olhar sensível para esse movimento extremamente importante da tecelagem que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, né? E também fazia parte de um movimento que estava acontecendo no Brasil a partir do Norberto Nicola, Jacques Boucher, entre outros artistas têxteis que vinham desde que a Regina Gomes de Graz, na década de 20, ela resgatou, pela primeira vez ela deu uma visibilidade à nossa tecelagem manual brasileira.
eu fiquei pensando também como é interessante esse gatilho e como me fez chorar quando eu acabei a oficina lá na Casa Bendita e a Andrea, olha, auxiliadora, eu quero comprar esse TA porque eu nunca mais quero viver longe desse TA. E é uma coisa muito parecida comigo, quando eu teci a primeira vez numa determinada tarde, e eu virei para o Donizete, que foi um mestre que me ensinou, e disse, olha, eu preciso comprar um TA para mim. Então, sabe, as histórias que vão se entrelaçando. Então, meninas, quando eu sugeri para que a gente pensasse a tecelagem manual, o futuro dela não era um futuro tão distante, era o futuro do próximo minuto, é esse presente futuro constante. Claro que, depois que nós conversamos, eu fiquei pensando que, enquanto tecelão, eu vivo o meu melhor momento. O tecelão está no seu melhor momento, o que é que eu quero dizer com isso? Quando eu começo a minha fala dizendo que a tecelagem talvez tenha sofrido todos os intempéries possíveis, mas eu que moro num grande centro, assim, talvez seja mais difícil para uma pessoa que esteja lá, sei lá, em Milagres, perto do Juazeiro do Norte, que talvez não tenha uma casa de aviamento onde eu possa comprar fios. Mas, pelo menos aqui, os pessoas que moram em cidades urbanas, a quantidade de matéria-prima disponível, mas isso não quer dizer que a gente tenha que usar as matérias-primas irresponsavelmente, e também não quer dizer que a gente não possa estar reaproveitando todas as matérias-primas que a nossa casa e o entorno dela possa gerar. Quando eu digo que nós temos uma liberdade do tecer, é para que não volte a acontecer essa sensação relatada, por exemplo, pela, se não me engano, a Sônia Miller, ela que relata numa das falas do seu TCC, o quanto ela se sentia desvalorizada, que ainda é um reflexo, porque quando arte e artesanato, lá no Renascimento, se separam, porque até então a tecelagem manual era também praticada pelos homens e eram comandadas por eles, e os mestres que ensinavam lá nas guildas, etc. Tal. Mas quando começa essa separação de arte e artesanato, e já no século XVIII, XIX, vem também essa questão estética, e aí a gente entra nessa questão de arte menor, arte decorativa, eu não penso mais nada disso. Isso, para mim, está ficando no passado, sabe? Agora, o que eu quero propor é uma nova discussão, assim, são novos portais, assim, a gente trazer a tecelagem manual para a academia como uma linguagem artística, sabe? Eu e a Silviane já conversamos sobre essa questão de arte, é arte texto, é simplesmente arte, é arte contemporânea, e também nós estamos lançando sementes para que lá na frente a gente possa ter um entendimento. Porque uma outra coisa que eu percebi é que, e que eu espero que a tecelagem não venha sofrer mais intempéries, mas é que tudo foi muito cíclico, né? Quando a gente percebe o grupo de mulheres que se reuniram em torno do centro da tecelagem, mas com a passagem do tempo, eu não sei se eu vou tecer a vida toda, por exemplo, quando eu tiver 80 anos, será que eu ainda vou estar com toda a vitalidade? E será que eu não posso também me apaixonar pelo texto da escrita? Ou posso estar ensinando uma nova geração? Enfim, assim, eu não quero me limitar. E eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês pensam a esse respeito, né? Desse posicionamento de liberdade. Por exemplo, a Andrea vem e ela pode tecer qualquer coisa, ela não precisa estar sujeita a um modismo de mercado, um exemplo. Alguém quer falar primeiro? Pode falar, André. Bem, eu primeiro vou pegar essa questão que o Alexandre colocou, né, que ele finalizou. Eu acho que você seguir um modismo, né, quem quiser vai, né? Assim, eu acho que a gente não pode proibir ninguém de cada um seguir a sua linha. Mas eu acho que essa questão liberta, né, dentro da possibilidade, pelo menos é o que eu acredito dentro da arte, eu acho que isso lhe traz também novos caminhos. Traz uma série de dificuldades, né? Porque tudo que é novo é difícil de ser aceito, assim, a gente percebe. Uma outra questão, assim,
Foi muito interessante alguns pontos colocados, né? Qual é esse caminho da arte, o que é essa nova arte que vem. Eu tenho sempre um pensamento que o artista, né, ou qualquer pessoa que saiba fazer o manual, ela vai ser mais liberta do que a pessoa que é sempre presa a tecnologias, né? Assim, eu sempre digo para os meus alunos que nós somos arquitetos com o dedo na areia da praia, porque eu sei fazer um manual, porque eu sei os processos, eu não fico presa aos mecanismos de computador. Eles são fantásticos, eu não estou renegando a tecnologia, mas quem sabe a manualidade, ela se liberta, ela é muito mais fácil de ser artista em qualquer lugar, né? De pegar a alga na areia da praia e tramar alguma coisa. Então, é uma das questões, né? Então, para mim, eu acho que isso é muito importante. Outra questão muito importante que foi colocada é a questão da coletividade. Eu primeiro vou fazer aqui um desabafo, né? Eu sou artista têxtil e em Fortaleza eu me sinto muito só, porque não tenho muito com quem conversar sobre o têxtil aqui em Fortaleza, quem produzir juntos dentro do meu pensamento contemporâneo, né? Então, eu convivo muito, pelo menos dentro da minha convivência, eu convivo com muitos artistas e os artistas são muitos da pintura, da escultura, da gravura, né? Porque são linguagens mais aceitas, né? Ou pelo menos são mais difundidas aqui em Fortaleza. E a outra questão, como eu falei inicialmente, da ausência do bacharelado em Belas Artes aqui, faz com que o que é contemporâneo ainda tem mais dificuldade. Então, as pessoas têm um gosto mais modernista aqui em Fortaleza do que dentro dessa linguagem mais contemporâneo ou pós-contemporâneo que a gente vê aí, o que seja que a gente vai viver. Então, eu acho que essa coletividade ela é extremamente importante, né? Assim, essas afetividades, né? Porque precisamos de afetividades. E eu acho que o fazer manual, ele é uma relação afetiva, inclusive, com a peça que você está fazendo, né? Com essa obra que você tem, porque são muitas dedicações. Então, eu vejo isso, eu vejo manualidade como libertadora, para mim, assim, né? Eu vejo essas proximidades, né? Tanto que o meio virtual permite que a gente esteja aqui, né? Essas tecnologias, tendo essa conversa que, para mim, é fantástico ver outras pessoas falando assuntos que eu preciso conversar mais, eu preciso falar mais sobre isso. E às vezes, quando eu falo, as pessoas, que bacana, André, passou, porque realmente não é do métier delas, né? Então, eu sinto essa falta. Então, fica aqui até meu desejo que a gente converse mais sobre a arte, né? Arte têxtil, sobre esse fazer manual e para mim, assim, para mim, a grande pesquisa é o fazer manual como expressão contemporânea, né, e como liberdade. E a outra questão, que eu só ia falar da ancestralidade, na minha fala eu acabei esquecendo, eu tenho duas ligações muito próximas ancestrais que eu só me dei conta quanto o texto era forte na minha vida depois que eu comecei a fazer o texto. Primeiro é que minha avó, como eu falei, era egípcia, meu avô libanês, e os tapetes nas casas deles estavam no piso, mas a maioria estavam nas paredes. Então, eu cresci vendo e convivendo com essa obra, aquecendo os espaços da casa dos meus avós. E a outra é que meu avô era engenheiro têxtil, meu bisavô era italiano e era engenheiro têxtil, formado lá na Itália, né? E veio para cá, agora fábrica de tecidos, enfim, jeans, minha mãe trabalhou, meus tios, isso aí. Mas você perceber que essa raiz, né, a gente não consegue se libertar, então talvez o meu encantamento, né, quando eu realmente, esse chamado aí para o texto, mas como a ancestralidade é forte, mesmo sem a gente saber, né, e a Silviane colocou muito bem, como a gente tem uma técnica que é feita por índios, é a mesma técnica que foi feita no Brasil, foi feita no Egito e por aí vai, né, como isso é forte. Isso mesmo. Eu não sei, quer falar, Silviane? Não, pode falar. Estou aqui pensando. Não, eu acho bem interessante, eu pego um pouco o que a André comentou dessa questão dessas conexões, né? Eu acho que isso que a gente tem que aproveitar um pouco, talvez, dessa moda que esteja o têxtil para que vire algo duradouro. Porque eu noto, isso que eu comentei, eu
Eu conheço outra pesquisadora do Rio Grande do Sul que pesquisa têxtil. É eu e ela. Na minha universidade, na URG, só sou eu. Mas eu gosto até, porque eu sou a guria da tapeçaria. Todo mundo fala com a Carol e tal. Mas é um pouco sozinho isso, né? Assim, eu vejo colegas, tu consegue trocar muito mais referência e tal, e tu acaba que tu fica muito isolada, né? E pesquisa é algo sozinho. Até foi curioso, porque eu escrevi, até peguei hoje da gráfica, o meu mestrado tá pronto, amanhã eu vou entregar para a banca. Mas 2000 e... Ah, sim, amém. Mas 2020, né? A gente viveu em isolamento e eu mais ainda escrevendo. Então, é algo assim muito forte, tu não ter com quem, como isso é importante, né? Então, eu acho que... né, estamos aí para justamente criar esses laços que a gente consiga se fortalecer no coletivo, né? Porque até isso, eu criei o Instagram, eu acho que eu criei em 2018, 19, porque era isso, eu não tinha com quem trocar, com quem eu conhecia aqui. Então, quer saber? Eu vou abrir esse Instagram porque vai surgir pessoas, e surgiu muitas pessoas, sabe? Tô aqui, conheci o Alexandre, foi a partir também, a gente começou a falar no Instagram, vocês. Então, isso é muito bacana, né? De criar. Claro que queremos o encontro pessoal, mas isso eu acho que vem, né? Isso é legal, que a gente tá aqui, cada um tá no seu canto, e a gente consegue trocar, que a gente não consegue estar 100% sempre, né, junto. Então, acho que isso é importante dessa questão, que vire uma moda, mas que vire algo duradouro para outras pessoas se interessarem, né? Que isso que eu senti lá do Centro Gaúcho, vamos dizer, da história, foi que elas comentavam, muitas foram professoras, mas que depois não criou uma geração e parou, né? Então, que com as aulas de vocês começa sempre ter um ciclo, né? Comece e não parem, porque eu acho que uma coisa que a gente, além de ter sido fazer, eu acho que a relação do tempo que a gente tem tecendo, né? É uma outra relação. Eu não sou eu teço muito menos que todo mundo aqui. Eu tenho meu tear, eu comprei, eu fiz aulas, fiquei apaixonada, porque eu também estava sentindo a necessidade, eu fiz no TCC, eu tenho que tecer para entender isso. O que elas falam, o que elas comentam, e, enfim, para entender melhor. E também, deixa eu ir lá, já comprei o tear, tudo isso. E até acho que eu vou sair daqui, ele tá lá meio no cantinho. Acho que eu vou ter que ativar ele, que agora dá, né? Porque agora dá, e entreguei, porque isso, depois que eu entregar o mestrado, vou começar a tecer mais. Mas do tempo, né? A relação que tu tem com aquilo é lento, né? O processo, tu tem que cortar. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa também, né? Desacelerar um pouco de tudo isso, assim. Então, acho que essa relação com o tempo... não é à toa que tem, né, vários coletivos, pessoas que se unem para tecer, para trocar histórias ou bordar, né, mas é que eu acho que é uma coisa que a gente faz falta, né, para a gente ter esse tempo, essa construção. Então, acho que é isso, mas acho que esses laços são legais, está cada vez crescendo, né, tem mais gente trocando, eu acho que é uma questão de começar cada vez a se encontrar mais. E naturalizar, além de até podemos aceitar que seja um modismo, mas naturalizar essa trama, naturalizar esse fazer, né? Como modo de existir, ter um tear em casa, não só, sei lá, como objeto de decoração, mas também como uma ferramenta, uma extensão do corpo. Silviane? Por acaso, né, eu fiquei com esse tema, Homem Faber. Eu acho que você mandou uma tese de mestrado que a menina comenta, né, sobre esse tema. E dando uma olhada assim, numa pesquisa, eu vi que é o Homem Sapiens, o Homem Faber e o Homem Ludens, né? Que é o homem que traz essa coisa da brincadeira, né? Que ele aprende através dessa questão, né? Aí eu falei, gente, o Alexandre, ele junta essas três coisas, porque, como a Andrea falou, né? Eu acho que o Alexandre trouxe aqui, nessa vivência que a gente teve em Teresópolis, essa liberdade, né? As alunas, porque a minha tendência, se vocês verem o meu trabalho, assim, eu sou muito minuciosa, e assim, essa possibilidade, né, de você se soltar, de poder, por exemplo, o Alexandre teve agora aqui, a gente teve que remontar a exposição dele, né, por conta do Sesc que fechou, e aí eu tirei a exposição, agora o Sesc abriu, a gente teve que remontar.
E o Alexandre trouxe um trabalho dele que ele já vinha. E, de repente, quando a gente chega num ambiente natural, ele tinha feito uma representação era uma coisa idêntica. Né? E eu falei, poxa, é como se o Alexandre trouxesse, né, uma coisa do fazer, ao fazer, mas é um fazer brincante, né, dentro dessa possibilidade de você estar solto, né, de você não ter, né, eu acho que existe esse ambiente, né, da técnica, né, dessa possibilidade de a gente estar pesquisando, que me encanta, mas também eu acho que tem esse lado que é muito importante, que a gente tem que estar falando muito sobre isso, né? Essa possibilidade da gente estar unindo esse fazer com esses experimentos, né? E ver os resultados super interessantes, né? Como a gente vê o trabalho do Alexandre. Meninas, eu escrevi aqui mais ou menos isso. Hoje em dia, o tecelão tem liberdade para tecer. Ele não precisa mais plantar o algodão, tosar a ovelha e preparar os fios, se esse não for a sua vontade. Sorte de quem tem um armarinho perto da sua casa. A sua criação do tecelão não está mais sujeita a critério dos mestres das guildas, dos controles dos mercadores, dos cartões que os tecelões deviam seguir, de ser confundido também só como tapeçaria. Aí eu fiquei me perguntando, será que o tecelão foi abandonado à sua própria sorte? Quiçá que seja, porque nessa sorte, olha, eu encontrei todas vocês, exercendo o meu papel de tecelão nesse meu modo de existir, estamos juntos aqui. E eu tenho mesmo por esse objetivo reforçar a tecelagem como uma vivência, como essa possibilidade de existir a partir de uma trama, né? Porque a tecelagem também é essa linguagem no corpo, sabe? O meu corpo se movimenta. E a tecelagem, ela pode, sim, dialogar com as artes visuais, ela pode dialogar com a tecnologia. A tecelagem, ela dialoga com a matemática. Tecer é matemático, né? Mas também é a expressão da alma. Tecer, sabe, assim, eu me expresso. Quando eu já falei em muitas lives, todas vocês sabem que o ato de tecer me curou, né? Então, tecer, tramar também tem a sua função terapêutica, né? E é por isso, de mãos dadas, né, assim, mãos, mente e coração, trabalhando juntos nesse coletivo que eu acredito que é extremamente importante e necessário para que a gente possa ativar não só o processo terapêutico, mas o processo de educação, e por que não a gente ter constantemente essa trama ativa, essa trama afetiva, como diz o jornalista Jacques Araújo, e com isso a gente poder trazer luz e poder trazer cura, e também porque a tecelagem ela nos possibilita estruturar o pensamento. E é muito lindo ver como a Andréa estrutura o pensamento dela a partir da tecelagem, como a Carol organizou o pensamento dela a partir da tecelagem, como a Silviane organiza o pensamento dela. Né? Então, eu me sinto muito grato e honrado por essa nossa conversa hoje. Vou abrir aí para as nossas últimas considerações. Se vocês quiserem fazer mais alguma observação, por favor. Eu acho que o Alexandre fala desse nó, né, que ele faz, que vai dar a volta ao mundo e tal, então eu acho que ele tem um pouco esse papel, né, eu sinto você com essa sua generosidade, né, que a gente sente, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, né, que você está sempre colocando seu processo criativo e nos inspirando, né, aqui foi quando ele chegou aqui com os trabalhos, olha que lindo. Com os trabalhos novos que ele tinha feito durante a pandemia, e que eu acompanhei, né, a feitura na live, foi de uma emoção, assim, só te agradecer, Alexandre, eu acho que você está fazendo um papel desses pontos que vão unindo e que a gente possa estar se fortalecendo, né, nessa união aí. Carol, Andréa. Só quero agradecer também, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, começar 2021 assim, falando de coisas que a gente gosta, com pessoas que gostam, né? E
Que, enfim, é bem isso, nunca imaginei, né, se me falasse em 2000 e pouco, você vai estudar tapeçaria. Nunca, né, gente, não é o que tu pensa, e que provavelmente é o que eu vou estudar o resto da vida, não consigo me imaginar estudando. Quero estudar muito com você ainda. Então, muito obrigada por me convidar, lembrar de mim, por estar aqui, realmente, que outros pontos se criem a partir desses encontros, e que um dia a gente se encontre e fazer um grande evento e unir todo mundo, né? Que venha a vacina. Isso. Por favor, Universo. André. Eu também não imaginava começar o ano de 2021 com essa alegria, né, de estar aqui com vocês falando sobre essas tramas, né, tramas ativas, afetivas, e pensando um pouquinho, né, sobre as possibilidades, né, do texto, e dizer que eu quero realmente que a gente se encontre para a gente conversar mais, que para mim vai ser uma enorme, enorme alegria, e agradecer, né, assim, agradecer o convite, agradecer a conversa, agradecer a vida por Alexandre ter entrado na minha vida, né, porque ele me libertou, né, enquanto eu estava nos pontos, mas ele me libertou e aí criou esse desejo de realmente experimentar. E agradecer também a Nina Veiga por estar aqui nesse momento, e que venham mais conversas aí. Antes que a gente encerre essa nossa mesa linda, na minha mesa de trabalho tem sempre alguma coisa, e agora eu estou com esse trabalho aqui, movimento circular. Nos últimos tempos eu tenho trabalhado muito com essa forma, com esse círculo, com essa roda da fortuna das moiras tecendo o destino, né? E o quanto é importante podermos documentar, registrar, nos expressarmos, e estar aqui no 2º Congresso de Artes Manuais, pelo convite da doutora Nina Veiga, muito importante. Eu também agradeço a presença da Andrea, da Carolina, da Silviane, e muito obrigado, Nina, pela oportunidade, e a todos que estão nos prestigiando, nos assistindo agora.